Hoje converso com o professor Hélder Ferreira a propósito de inovação e endometriose. Começo por perguntar porque é que a endometriose é uma doença tão complexa. Muito bem, portanto, a endometriose é uma condição inflamatória crónica em que tecido semelhante ao endométrio, que é aquele forro que reveste o interior do útero, aquela camada fora do útero. E esse tecido pode existir nos ovários, nas trompas, mas também em outras localizações, como o peritoneu, como o intestino, como a bexiga. É uma doença complexa porque não tem uma causa única e também manifesta-se de uma forma muito variada e está associada a sintomas como dor intensa, infertilidade, também mesmo fadiga e, além disso, tem um enorme impacto pessoal, familiar e também emocional na mulher, na sua família e no seu contexto profissional, ou seja, tem um enorme impacto social. Historicamente, qual tem sido o papel da investigação na endometriose? Houve algum marco importante nesta investigação? Sim, sem dúvida. A investigação tem sido essencial para mostrar que a doença não é apenas uma dor menstrual. O marco foi o reconhecimento de endometriose como uma doença sistémica e, mais recentemente, temos avançado em áreas como a genética, como a imunologia, como a imagem e biomarcadores, e muito ainda há por fazer. Portanto, esta evolução, este impacto da investigação, certamente já está a marcar a abordagem à doença em termos de diagnóstico e em termos de tratamento, mas certamente os próximos tempos trarão esperança e uma abordagem mais eficaz a esta patologia. Até porque existem investigações em curso para melhorar o diagnóstico. Há novos testes. Na verdade, tem acontecido nos últimos anos um incremento fabuloso na investigação, no número de publicações científicas em vários países, em vários centros, e queria destacar a evolução que aconteceu em termos de diagnóstico, com o surgir de testes serológicos, ou seja, testes de sangue, mas também testes de saliva, que permitem e com certeza permitirão o diagnóstico precoce, que é o nosso principal objetivo, é detectar a doença numa fase inicial, numa fase em que podemos agir de uma forma eficaz e prevenir o impacto que falei no início, muitas vezes irreversível da doença em termos de qualidade de vida, em termos de fertilidade daquelas mulheres e, portanto... Tendo em conta o que me está a dizer, quer dizer que uma jovem mulher, que isto normalmente acontece nas jovens, pode chegar a uma farmácia, comprar um teste para saber, um teste de saliva para saber se tem ou não endometriose, leva para casa o teste, faz o teste em casa e fica ali a saber. Ou seja, isto é o futuro. Eu, honestamente, quero acreditar que sim. Aliás, a linha de investigação e o objetivo e o final será nesse sentido. A aplicação desses biomarcadores, com recurso até agora à inteligência artificial, tem como finalidade evitar abordagens mais invasivas. No entanto, hoje ainda a laparoscopia não é substituída para a confirmação do diagnóstico. Essa é a nossa esperança, avançarmos nesse sentido e até já alguns países que estão a implementar esses testes. No entanto, vamos agora aguardar, ver quais são os resultados. Precisamos sempre de tempo para termos uma evidência científica robusta e depois, em face disso, veremos, e espero que sim, se conseguiremos diagnosticar com precisão sem cirurgia. E em termos de tratamento, falámos de diagnóstico, em termos de tratamento, qual tem sido o papel da investigação no tratamento, nos tratamentos?
Como referi, a evolução tem sido exponencial. Se virmos o número de novas medicações que surgiram nos últimos anos, o investimento que as universidades, as companhias, as indústrias farmacêuticas, mesmo têm dedicado a desenvolver novos fármacos para a abordagem terapêutica da doença, percebemos que realmente há mais opções do que havia. Quando começamos em 2009 a tratar, a abordar doentes com endometriose, a nossa disponibilidade de opções terapêuticas era muitíssimo menor. Na altura sabia-se pouco sobre a doença, até se considerava normal, dor durante a menstruação, e não se valorizava da mesma forma que ao longo destes anos se tem mudado esta consciência, esta sensibilidade para a doença, e isso tem realmente colocado, como disse, várias opções terapêuticas disponíveis para essas doentes. Também houve e está a acontecer na abordagem terapêutica cirúrgica o desenvolvimento de novas tecnologias com cirurgia guiada por imagem, com fluorescência, com aplicação também de inteligência artificial que analisa a imagem que a laparoscopia ou a abordagem robótica nos oferece, permite e permitirá cada vez mais sermos mais eficazes e também seguros na abordagem da doença, porque uma das problemáticas ao longo destes anos tem sido a dificuldade técnica associada à cirurgia de endometriose, porque exige competências muito específicas e nesse sentido poucos grupos ainda têm essa capacidade, digamos assim, e portanto o que eu queria dizer é que com a introdução da inteligência artificial, com a introdução destas novas tecnologias, mais equipas, mais centros poderão dar essa mesma resposta para tratar eficazmente e de uma forma segura a endometriose. E existem novas abordagens terapêuticas. Sim, estamos a caminhar também para uma medicina personalizada, que é esse o objetivo, porque queremos no futuro adaptar o tratamento ao perfil genético, hormonal e inflamatório de cada mulher. Já existem ensaios clínicos a explorar isso, com base em biomarcadores e respostas aos fármacos. No entanto, hoje ainda o tratamento médico apoia-se muito na abordagem hormonal, em que se causa uma paragem da menstruação, porque sabe-se que a menstruação e a hemorragia uterina são fatores que podem ter um impacto menos positivo na doença, na evolução da doença, e também são muito associados aos sintomas como a dor menstrual, como a dor na relação sexual, como todas o impacto que tem em termos do aparelho digestivo, do aparelho urinário, e portanto estas terapêuticas hormonais têm como principal objetivo parar a menstruação. E realmente, em termos de sintomas, têm uma influência positiva e as mulheres sentem-se bem. No entanto, uma mulher em idade reprodutiva que pretende engravidar, estando a fazer uma abordagem hormonal, não é possível engravidar, porque só engravida se ovular, só ovula se menstruar. Se fizermos um tratamento para não menstruar, não há ovulação, não há gravidez. E, portanto, o caminho será em tentar desenvolver outras terapêuticas não hormonais, talvez imunológicas ou de outra índole, no sentido de permitir
o bem-estar em termos de qualidade de vida, também de alguma forma evitar a progressão da doença e também, finalmente, se for esse o desejo da mulher, permitir-lhe a gravidez, ser mãe, que muitas vezes sabemos que é o sonho, e também sabemos que a endometriose é a causa mais frequente de infertilidade feminina. E assim, por isso é que a cirurgia ainda tem um papel tão relevante, porque a laparoscopia ou a abordagem robótica permite realmente fazermos a excisão da doença, a remoção da doença. E também, em muitos casos, quando a doença atinge a bexiga, os ureteres, os intestinos, permite realmente travar um impacto muito negativo que essa doença pode ter na função intestinal, na função urinária, mas muito também na função sexual. Esta doença tem um impacto grande em termos de dor na relação sexual, e isso com as inerências em termos emocionais, em termos psicológicos e também na sua vivência familiar, e portanto a cirurgia ainda continua e acredito que continuará a ser uma opção em muitas destas mulheres. Resumindo, há muita coisa a fazer, que está a ser feita nas abordagens terapêuticas. E a investigação já descobriu se há uma predisposição genética ou não para se ter endometriose? Sim. Estudos de genética mostram que existe uma componente hereditária. Filhas ou irmãs de mulheres com endometriose têm mais risco. Ainda não temos o gene da endometriose, mas já identificamos variações genéticas associadas à doença. Portanto, futuramente, através, portanto, do estudo genético daquela pessoa, poderá encontrar-se uma solução terapêutica para o seu caso e, se calhar, a cura. Eu quero acreditar que sim, e com base na nossa experiência, com base no nosso conhecimento, eu penso que o futuro do tratamento também passará por uma abordagem, por uma terapia genética. Vamos ver. E quanto ao sistema imunitário, tem implicações na doença? Há investigações em curso? Claramente, a endometriose é hoje encarada como uma doença inflamatória com disfunção imunológica. As células do sistema imune que deveriam eliminar o tecido ectópico acabam por permitir o seu crescimento e, portanto, eu acho mesmo que esta linha de investigação pode levar a terapias, tratamentos imunomoduladores no futuro próximo. As questões ambientais também podem influenciar a doença. Na verdade, vários estudos têm mostrado que certos disruptores endócrinos, como o bisfenol A, podem estar ligados ao desenvolvimento da endometriose. Mas também a dieta, o stress crónico, o sono também estão a ser estudados, também muito a questão do exercício físico e, portanto, é uma área em crescimento acentuado neste momento. A investigação também tem estado a analisar o impacto psicológico desta doença nas doentes? Felizmente sim. E nós temos várias publicações até nesse âmbito e temos até um doutoramento em curso. A dor crónica, a infertilidade e a falta de reconhecimento da doença têm um enorme peso emocional. E os estudos mostram que a associação com a ansiedade, com a depressão e o isolamento entre as mulheres portadoras de endometriose e, portanto, há vários projetos a avaliar intervenções em saúde mental adaptadas à endometriose. Senhor professor, como é que as mulheres podem participar, podem contribuir para melhorar a investigação da endometriose? Muito bem, nós na Universidade do Porto temos desenvolvido vários estudos, desde há quase 20 anos a esta parte,
As mulheres podem inscrever-se em ensaios clínicos, responder a questionários de base populacional, participar em coortes e registros nacionais, e cada vez mais os projetos incluem a perspectiva das doentes no desenho dos estudos, o que é essencial para tornar a ciência mais útil em prol da saúde da mulher. Em Portugal está-se a investigar intensivamente a endometriose. Que tipos de investigação estão a decorrer? Sim, estamos a investigar em vários centros, nomeadamente aqui na Universidade do Porto, mas também em Braga, em Coimbra, em Lisboa. Embora com algumas limitações em termos de financiamento, menos do que gostaríamos, certamente. No entanto, estamos a desenvolver projetos clínicos e laboratoriais de uma forma ativa, e também a colaboração com as associações de doentes tem sido fundamental para dar visibilidade a esta causa, nomeadamente a Mulher Endo, que tem realmente desenvolvido um papel desde o início muito importante, não só na sensibilização e consciencialização relativas à endometriose, mas também no desenvolvimento de investigação, de estudos, de ensaios, para melhorarmos realmente os cuidados prestados a estas doentes. E quais são as grandes questões por responder na investigação sobre a endometriose? Infelizmente ainda há bastantes e ainda não temos ou não sabemos ao certo porque é que algumas mulheres desenvolvem endometriose e outras não, porque é que algumas têm dor intensa com lesões pequenas e outras não. Eu acho que realmente precisamos de melhores marcadores de diagnóstico precoce e aquilo que falei, talvez novos tratamentos não hormonais. Senhor Professor, o que é que nós podemos esperar nos próximos 5 ou 10 anos? Eu estou otimista e espero avanços reais no diagnóstico não invasivo, tratamentos mais direcionados, maior reconhecimento social da doença, que é fundamental, e esperarmos uma abordagem multidisciplinar mais integrada, que inclua a ginecologia. É uma doença da mulher. Nós, ginecologistas, devemos assumir esta grande responsabilidade, mas também com o apoio da psicologia, da nutrição, da fisioterapia, entre outras áreas, nomeadamente outras especialidades médicas. Professor Hélder Ferreira, para terminarmos a nossa conversa, que mensagens é que deixa às mulheres que sofrem de endometriose e aos especialistas? Como mensagem final, gostaria de dizer que a investigação está a mudar a forma como vemos e tratamos a endometriose. Há esperança real. Para as mulheres diria, a vossa voz é fundamental. Participem, questionem, envolvam-se. Aos profissionais diria, nunca subestimem a dor. Escutar e atualizar-se é parte essencial do cuidado. Muito obrigada.